A gente convida a doutora Débora Malta para falar para nós sobre os determinantes sociais da saúde que merecem destaque na prevenção primária e secundária das CCNTs no Brasil. Muito obrigada, Tassira, pela apresentação, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui nesse importante fórum, né, que traz, de alguma forma, a reflexão da sociedade civil. Obrigada também pelo tema. Acho que é de fundamental importância, né, a refletir, então, sobre os determinantes sociais no contexto das doenças crônicas não transmissíveis. Bem, como já é do conhecimento de todos, as doenças crônicas são as doenças que mais matam globalmente, 41 milhões de mortes, sendo que 17 milhões de pessoas morrem de forma prematura antes dos 70 anos. E 86% dessas mortes prematuras acontecem exatamente nos países de baixa e de média renda, mostrando, então, a determinação social dessas doenças. No Brasil não é diferente, 76% das mortes no país são devidas às doenças crônicas e a maioria delas ocorrendo em pessoas com alto grau de vulnerabilidade. Para isso, então, nós remetemos, né, ao nosso marco teórico conceitual, proposto em 1991 por Dahlgren e Whitehead, que nos dizem, então, da importância dos determinantes sociais no processo saúde e doença, seja na sua forma de nascer, de crescer, de trabalhar, de viver, de envelhecer. E nós temos, então, nesse diagrama proposto, nesse método conceitual, que há alguns fatores que são inerentes ao próprio indivíduo, como idade, sexo, e nós vemos, inclusive, a predominância das doenças crônicas nas faixas etárias mais avançadas. Temos um conjunto também de determinantes proximais, que são considerados os estilos de vida, já destacado na mesa de abertura, né, pela ACT, que esses determinantes sociais proximais, os estilos de vida, eles, na verdade, são determinados pelos determinantes distais, né, como renda, educação, ocupação, estrutura familiar, saneamento, apoio social, discriminação racial, acesso e também acesso a serviços de saúde, ou seja, nem sempre são escolhas individuais. Entretanto, esse modelo, ele, embora nos fale muito, ele também precisa ser complementado e revisitado. Nós temos outros determinantes mais contemporâneos, como a saúde digital, a migração, os determinantes comerciais, que nós precisamos abordá-los para que possamos entender esse complexo desenho de determinação das doenças crônicas não transmissíveis. Bem, o que nós já sabemos, o que é de domínio público, né? Os determinantes sociais e as doenças crônicas no contexto global e na Agenda 2030. Então, já temos inúmeras publicações analisando o quão complexo, o quão difícil será atingir a meta de redução de 1/3 de redução da mortalidade das doenças crônicas até 2030. E essa ação, ela só será feita mediante essa articulação intersetorial, ou seja, envolvendo o conjunto dos ODS, seja a redução da pobreza, o combate à fome, a educação, a igualdade de gênero, o crescimento econômico, a busca da equidade, da produção e do consumo sustentável. Já temos muitas evidências acumuladas em relação, então, aos fatores de riscos proximais ou os estilos de vida. Então, como eu já pontuei, eles nem sempre eles são escolhas individuais. E o que nós sabemos com os nossos inúmeros estudos, né, já publicados, estilos de vida são mediados por determinantes sociais distais, como baixa escolaridade, baixa renda e outros, né? Nesse estudo que nós publicamos com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, da professora Maria Elizabeth, a primeira autora, nós destacamos aqui
os fatores de risco segundo grau de escolaridade. E o fumo, por exemplo, ele é 4 vezes mais elevado na população de baixa escolaridade, 22%, e de baixa escolaridade, 8%. E o mesmo ocorre com o conjunto dos demais fatores de risco. A inatividade é muito mais frequente na população com baixa escolaridade, o tempo de TV, o consumo insuficiente de frutas e hortaliças, o consumo de carnes com gorduras enfim, o conjunto de todos os scores. Essa análise que foi feita, então, em relação à obesidade na Inglaterra, ela mostra que a alimentação das crianças é determinada pelo seu ambiente familiar. Então, comparando durante 10 anos as crianças que viviam em ambientes com alta deprivação social, alta vulnerabilidade, a tendência de obesidade ela foi crescente, enquanto as crianças que viviam em ambientes seguros, ambientes de baixa privação e com famílias de média e de alta renda, essa tendência ela foi estável. Então, as desigualdades aumentaram entre as crianças ao longo de uma década e, por consequência, também a obesidade. Ou seja, não podemos resolver o problema da obesidade sem resolver o problema da desigualdade. Enfim, nós temos que avançar na discussão dos determinantes sociais e dos determinantes comerciais, né? Os determinantes comerciais, eles impactam diretamente o tema da alimentação saudável. Eles compõem uma das dimensões dos determinantes sociais e são ligados às dinâmicas de mercados nacionais e também transnacionais. A dimensão comercial, ela impacta fortemente as práticas corporativas, os interesses comerciais e também a busca do lucro incessante, né? E muitas vezes essa dimensão comercial também e as indústrias nacionais e transnacionais, elas buscam depreciar políticas públicas eficazes que visam, de alguma forma, regular, né, as práticas, né, fragilizando governos e estados. E tudo isso leva a um aprofundamento das iniquidades sociais, e nós temos, sim, que avançar em políticas públicas e fiscais e regulatórias para que possamos, então, implementar medidas para incremento do consumo de produtos saudáveis e a redução do consumo de produtos não saudáveis. É muito importante, né, que os governos mediem conflitos de interesses, regulem publicidade, monitorem e avaliem esses impactos da dimensão comercial na saúde. Enfrentar interesses comerciais é dever do Estado e a população ela deve influir de forma decisiva nesse sentido, fortalecendo governos e práticas regulatórias. Determinantes sociais e acesso aos serviços de saúde. Também temos muitas publicações. Eu destaco aqui uma análise que nós fizemos da Pesquisa Nacional de Saúde, que primeiro desvenda que quem tem doenças crônicas, naturalmente, demanda e usa muito mais os serviços de saúde. E, para isso, nós temos, então, que ter acesso a serviços de saúde e acesso a serviços de saúde com qualidade. E, para nossa grata surpresa, né, comparando, então, pessoas com baixa escolaridade com alta escolaridade, nós identificamos que não houve diferença em relação ao acesso à internação nas pessoas com baixa escolaridade e nem houve diferença no uso do serviço de saúde nos últimos 12 meses, mostrando, então, que o SUS é muito importante para reduzir essas desigualdades no acesso ao serviço. Entretanto, encontramos muita diferença em relação às incapacidades, 41% a mais de incapacidades nas populações de baixa escolaridade, ou seja, isso também é mediado por outros fatores, né, socioeconômicos, e também encontramos menor acesso a consultas médicas nos últimos 30 dias. Mas eu destaco novamente que esses indicadores em outros países são muito piores, né? Então, o SUS ele tem uma importante mediação na redução das desigualdades e no acesso ao serviço.
Racismo e saúde é um outro tema muito contemporâneo, né? Então, existe um conjunto de fatores que influenciam o estado de saúde e a qualidade de vida, e esse texto do Parades, ele vem, de alguma forma, revelar esse complexo conjunto de interações que apontam, então, como a discriminação afeta a saúde mental e física, levando ao estresse, à ansiedade, à depressão, e também a um conjunto de doenças crônicas. Além disso, além de piora na qualidade de vida, também o racismo afeta e resulta em piores condições de vida e de oportunidade. Temos muitas publicações nesse sentido durante a Covid, né, Fátima Marinho, eu e outros colegas, analisamos o excesso de mortalidade nas populações, né, pretas e pardas no país, então a proporção de mortes foi muito maior entre pretos e pardos comparados com brancos. E também temos muitas publicações que mostram, por exemplo, o tema da insegurança alimentar. Durante a pandemia, os inquéritos da Pensan, eles mostraram a dimensão da fome durante a pandemia. 33 milhões de pessoas passando fome, metade em insegurança alimentar. Então, o desgoverno do ex-presidente Bolsonaro levou a milhões de pessoas passando fome e mais 700 mil mortes nesse país, sendo que mais de 400 mil mortes desnecessárias. Entretanto, a fome, ela tem gênero, são as mulheres, e a fome também tem cor, são os negros. Outro importante determinante consiste no letramento. O letramento é um determinante-chave na saúde, e muito associado a implicações econômicas. Ele afeta a compreensão, a comunicação, a competência para obter informações. Então, há inúmeros estudos que mostram que a literacia ela tem resultados em saúde mais adversos, incluindo o aumento da morbidade, o aumento da mortalidade, do risco de morte prematura. Então, melhorar a literacia em saúde requer uma abordagem colaborativa, que envolva governos, decisores políticos e profissionais de saúde e de educação. É um grande desafio, né? Isso, de fato, nós temos que avançar na redução das desigualdades no país. Os determinantes digitais, eles sequer foram listados por Dalrymple Whitehead, naturalmente, porque são coisa muito recente, e o mundo mudou drasticamente. E as desigualdades sociais também afetam o acesso e impõem, né, milhões de pessoas à exclusão digital. E ela se expande a cada ano. O acesso à informação é fundamental, né, no processo da inclusão digital. E quem está excluído do acesso à informação digital também tem menos oportunidades de trabalho, de assistência à saúde. A teleconsulta, ela já é uma realidade nos planos de saúde e na saúde privada e está muito distante ainda do Sistema Único de Saúde. Seja o acesso a prontuários, o acesso a créditos, a empregos, a financiamentos, e eu diria mais, também a qualidade da informação, a desinformação digital e a fake news, que foi grandemente acelerada, né, e tida, inclusive, enquanto uma prática de Estado no desgoverno Bolsonaro, ela desinforma milhões de pessoas a cada dia, e estamos vindo, inclusive, à queda do acesso às vacinas em função das fake news e da desinformação digital. E eu destacaria que isso não é só para pobres e para populações vulneráveis, mas também inclui fortemente os idosos. Então, para já ir terminando e concluindo, né, um outro importante determinante eu destacaria como meio ambiente as mudanças climáticas, né? Então, a poluição atmosférica, ela causou, em 2016, 5,6 milhões de mortes por doenças crônicas, e isso afeta globalmente um conjunto de países. Mais de 40% das pessoas, principalmente em países de baixo e médio rendimento,
também usam fogão a lenha, gerando poluição ambiental prejudicial nas suas casas. E a poluição ambiental e indoor, ela afeta enormemente as doenças crônicas, é risco atribuível para 24% dos casos de AVC, um quarto de infartos, né, além de câncer pulmonar, DPOC e várias outras doenças. E elas serão ainda mais agravadas pelas alterações e pelas mudanças climáticas, né? Então, sem mais ações, as pessoas serão cada vez mais afetadas pelos riscos ambientais. Nós já temos dados preliminares do estudo Carga Global de Doença, que aponta que a poluição ambiental será o primeiro fator de risco em 2021. Temos muitas evidências já publicadas sobre determinantes sociais, seja acesso à demanda de serviço, na mortalidade infantil, na multimortalidade, no acesso aos exames de Papa Nicolau. Em relação ao fumo, temos inúmeras evidências sobre isso, população de baixa renda e baixa escolaridade fumam muito mais, em relação aos determinantes da atividade física e uma série de outras análises, todas acessíveis aí para os pesquisadores e profissionais de saúde. Em conclusão, os determinantes eles contribuem fortemente para aprofundar a carga de doenças crônicas e as desigualdades em saúde, e eu destacaria aqui a importância do fortalecimento do SUS, né, sendo a mais relevante política para a redução das desigualdades e inclusão social. A importância da equidade como um princípio doutrinário do SUS, né, que nos molda, que nos forja e que nos leva sempre à luta, né, por melhores condições de saúde e melhor qualidade. Destacaria ainda que nós devemos ter muita atenção para os novos determinantes, para a transformação digital, para a necessidade do SUS avançar na sua inclusão digital. Destacaria também a importância das mudanças climáticas, né, e que, enfim, essa é uma luta de todos, né, além da luta por sociedades inclusivas, né, para um mundo sem racismo, sem violência e contra o machismo estrutural. Muito obrigada.